O meu primeiro contato com o Espiritismo deu-se ainda na infância por intermédio de meus pais. À época, morávamos em Natal, no Rio Grande do Norte, e meu pai era frequentador da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Então, aos 4 anos de idade, eu fui conduzido à Escola de Evangelização Infanto-Juvenil Espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Esse foi o meu primeiro contato, mas como toda criança, as primeiras lições do Espiritismo pareciam ainda noções vagas, que não faziam um sentido diferente de quaisquer outras lições que uma criança recebia. Entretanto, aos 11 anos de idade, fui surpreendido por uma série de reflexões no início da minha adolescência, em que me perguntava sobre as dificuldades do dia a dia do mundo, sobre as minhas problemáticas pessoais, os meus porquês em relação à existência, o motivo pelo qual as coisas eram como elas eram, e de uma hora para outra, surpreendi-me voltando para dentro de mim mesmo, à busca das respostas e encontrando-as, uma por uma, nas lições que havia recebido dentro da casa espírita. Posso dizer que o primeiro contato com a doutrina espírita deu-se aos 4 anos de idade, mas a descoberta dela começou aos 11 anos de idade e tem se desenvolvido até os presentes dias. Na minha infância, aos 4 anos, quando a minha família, por uma série de problemas espirituais e materiais, iniciou-se, passou a frequentar a instituição espírita. Na época eu era a segunda filha, aliás, eu era filha primogênita, tinha mais uma irmã, e minha mãe estava grávida do 3º filho. Hoje nós somos 8. Então eu conheci a doutrina espírita nessa idade e na evangelização da instituição espírita que nós frequentávamos. Participei da evangelização da infância, da juventude, e eu considero que isso foi um privilégio, porque era um momento em que, inclusive, a campanha de evangelização da infância estava se intensificando. Então eu a conheci da forma mais extraordinária possível. Eu não posso dizer que conheci a doutrina espírita pela dor. Minha família, sim, mas eu não. Eu tive a oportunidade de conhecê-la por intermédio do estudo, da evangelização, desses trabalhos. Então, basicamente, foi dessa maneira que eu conheci o Espiritismo. Não conheci outras religiões, não tive interesse, porque eu senti que a cada momento, a cada situação que eu vivia, desde a minha infância, na minha vida, o Espiritismo conseguia me ajudar, me esclarecer. Eu conheci o Espiritismo por meio da evangelização, mas eu permaneci nele graças à dor. Mas assim, a dor consolada pelo Espiritismo e pela perseverança da minha mãe, levando-nos para a instituição espírita, para tomar passe, para assistir às palestras, para ir à evangelização, porque na evangelização da infância não necessariamente eu ia de bom grado. Eu ia porque ela sentia, até por orientação do mentor da instituição espírita que a gente frequentava e por orientação do mentor espiritual dela, que era necessário, que era importante para a nossa evolução e até para o equilíbrio nosso e o dela também, que aquilo ali facilitaria o presente e, consequentemente, o nosso futuro. Então, o conhecimento foi por intermédio da evangelização. O meu contato com a doutrina espírita, ele ocorreu de maneira, talvez, para a época, como poucos, não muitos que se encontram no movimento espírita hoje. Eu me encontrei na doutrina espírita através dos meus pais, porque quando eu já nasci espírita. Mas o mais interessante de tudo isso é que o meu pai, quando ele se tornou espírita, ele na sua criação, a sua mãe já tinha sido, era muito católica,
e ele tinha sido então coroinha da Igreja Católica. Então ele sabia, participava da missa, acompanhava a missa e tudo em latim. Então era riquíssima o conhecimento que ele tinha e o trabalho que ele realizava. Então quando ele passou a ser universitário e saiu da cidade dele de Montes Claros, no interior de Minas, e foi para Belo Horizonte, ele então na República, lá em Belo Horizonte, como morava com vários estudantes, ele então, um dia, estudando lá no apartamento em que residia, ele então ouviu vários barulhos, gritos no corredor do prédio. Ele então saiu na porta do apartamento e quando ele olhou ao lado, várias pessoas estavam em frente da porta do apartamento vizinho. E ele ficou curioso para saber o que estava acontecendo lá. Ele então saiu caminhando e quando chegou e olhou dentro do apartamento vizinho, ele observou que tinham vários objetos voando dentro do apartamento. E aquilo lhe chamou muito a atenção. Estudante de engenharia civil em Minas Gerais, na Universidade de Minas Gerais, ele então falou, poxa, tem que ter uma explicação. E a Igreja Católica, onde eu tive minha vida religiosa até hoje, não me trouxe explicação sobre isso. E ele, como não sabia nada da doutrina espírita, ele procurou algumas informações e foi trabalhar ou foi frequentar um centro de Umbanda. E aí lá no centro de Umbanda passava 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ele ficou curioso, poxa, mas aqui eu não estou obtendo as respostas que eu gostaria de saber. E certo dia, já com algum conhecimento, já ambientação e já um trânsito dentro desse centro de Umbanda, um espírito se manifestou lá pelo médium que estava lá, chamou-o pelo nome e disse, Carlos, o nome do meu pai era Carlos, Carlos, o seu trabalho, a sua atividade não é aqui nesta casa. A sua atividade é lá no centro de Mesa Branca. Vai procurar estudar Kardec. E ele então, Kardec? Sim. E aí ele saiu dali aquela noite e foi procurar saber o que era Kardec. Foi quando então conheceu as obras básicas, começou a estudar, a ler, a estudar, conhecer André Luiz, a estudar André Luiz, e aí ele se tornou um grande espírita, admirador do espiritismo, e quando conheceu a minha mãe também já tinha a família muito católica, ela cresceu na Igreja Católica também, mas quando se conheceram, se casaram, minha mãe também se tornou espírita e nós então nascemos já no lar espírita. E isso me emociona muito porque ele já desencarnou. E em vários momentos da minha vida, hoje, quando ele estava presente fisicamente, encarnado, eu talvez não desse o valor que hoje eu dou a estar na presença dele, ao conhecimento que ele passou, a realização de evangelho no lar, em casa, a levar ao centro espírita, as atividades que ele participava. Isso eu não dava o devido valor. E hoje eu reconheço isso de uma maneira bem diferente. Eu acho que isso se tornou tão importante e eu percebo isso no meu dia a dia, na educação dos meus filhos, quanta dificuldade que ele deve ter enfrentado, passado, para repassar isso para a gente e que hoje eu tenho mais facilidades e mesmo assim encontro também muitos obstáculos. E hoje já desencarnado, já obtive informações do plano espiritual, do trabalho dele, da vida dele lá, mas eu nunca tive, até pela mediunidade ostensiva, nunca tive assim, um contato direto, uma presença direta, mas recebi informação de outros espíritos e até de outros médiuns do trabalho e até da satisfação dele de ver que nós estamos dando continuidade a esse trabalho na doutrina espírita, no movimento espírita. Pais e familiares. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. O Livro dos Espíritos, questão 582. Levem seus filhos à evangelização espírita. Participem das atividades e estudos oferecidos por sua casa espírita.
Espiritismo e Ecologia. No livro Espiritismo e Ecologia você vai encontrar as diversas afinidades entre a doutrina espírita e a ciência ecológica. O jornalista André Trigueiro relaciona as duas ciências para defender a biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais, além da conexão desses postulados com o Espiritismo. Já pensou assistir a TV 100 no seu celular? Agora você pode assistir a programação espírita de qualquer celular e smartphone. É só baixar o aplicativo SPB TV totalmente grátis. Assista a TV 100 de qualquer smartphone, Windows Mobile, Symbian, iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Webos, Maemo, Bada e Windows Phone 7. Acompanhe programas, palestras, videoaulas e documentários espíritas pelo seu celular. Dessa você não pode ficar de fora. Aproveite! Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. Semear é confiar na colheita. Hoje é a oportunidade ditosa para depositardes sementes no solo dos corações. Amanhã será o dia venturoso de colherdes os frutos da paz. Francisco Thyssen. Coopere com Jesus. Participe dessa semeadura. Nunca tive um contato de afinidade com outras religiões. A doutrina espírita sempre me pareceu uma mensagem suficientemente reconfortante e esclarecedora. A doutrina espírita, ela apresentou para mim um quadro diferente. Ao contrário de muitas pessoas que adentram-se à doutrina espírita, ou em busca das explicações para os fenômenos mediúnicos, ou em busca de respostas para as angústias e sofrimentos particulares, o meu contato ainda na infância foi um contato de profundo aprendizado, de maneira que os conteúdos da doutrina espírita se incorporavam ao meu patrimônio de memória como lições iguais a quaisquer outras, de maneira que a ideia da reencarnação nunca me pareceu estranha, a ideia da convivência com os espíritos, a ideia da imortalidade, a possibilidade de que a vida era, na verdade, uma grande escola de aprendizado em que ali estávamos com o propósito de dar continuidade ao nosso progresso individual, ora, espiando as dificuldades que criamos para nós mesmos em outras experiências, ora, enfrentando o conjunto de provações que nos deveriam caracterizar o novo aprendizado. Surpreendi-me
encantado com a filosofia espírita. Surpreendi-me com um entendimento de que aquelas questões importantes que diziam respeito a o que é o universo, de onde é que nós viemos, quem é que nós somos, o porquê dos nossos sofrimentos, quais são as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, encontravam-se equacionadas para mim de uma maneira muito lúcida. E à medida em que o conhecimento espírita se ia entrelaçando com outras ideias e com outros conhecimentos, percebi que não havia uma separação entre o sagrado e o profano no meu dia a dia. A doutrina espírita constituía-se numa filosofia de vida em que me permitia olhar a temática da natureza à luz da doutrina espírita, olhar os problemas da sociedade à luz da doutrina espírita. Passei então a estudar sempre o espiritismo em contato com outras ideias. Surpreendi-me, por exemplo, ainda na Faculdade de Física, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como um estudante num bacharelado de Física que procurava, no entendimento da antiga filosofia natural, algumas explicações que eram entendidas à luz do Espiritismo. Recordo-me, por exemplo, que uma das provas em que tive que fazer numa disciplina sobre eletricidade e magnetismo, estudei os conteúdos necessários para a prova através do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, que era um repositório de informações que, ao estabelecer uma analogia entre os circuitos elétricos e magnéticos com os circuitos mediúnicos, apresentavam para mim uma noção clara de que estávamos o tempo inteiro falando de leis naturais. Passei a estudar, a investigar um pouco mais sobre a origem do pensamento humano, sobre as diferentes escolas da filosofia, da ciência, para identificar que aqueles fenômenos do conhecimento eram materiais, que encontravam na doutrina espírita a sua explicação e o seu desenvolvimento. E de posse deste material riquíssimo que é a filosofia espírita, surpreendi-me diante da necessidade de mudar a minha posição diante do dia a dia. Olhava para as pessoas, reconhecia nelas os meus semelhantes e de uma hora para outra a mensagem de Jesus não era mais aquela mensagem distante e sem sentido. Passou a ser um roteiro de vida esclarecido por uma fé que, raciocinando sobre os fundamentos centrais que norteavam o conhecimento espírita, indicavam a necessidade de uma conduta evangélica baseada no amor a Deus sobre todas as coisas, a caridade para com o próximo, a necessidade de buscar o processo de transformação íntimo como uma conquista individual no roteiro da existência. Desde então, o Espiritismo tem sido em minha vida um farol, uma pedra de toque em todas as circunstâncias. Não é possível pensar sem referir-me a ele. Não é possível falar sem ter a sua base estabelecida nele. Não é possível agir sem que ele se mostre como o fundamento das minhas ideias, das minhas reflexões. Quando eu penso nisso, eu avalio algumas diferentes fases da minha vida e o que o Espiritismo significou nessas diferentes fases. A minha mãe tem uma mediunidade ostensiva, muito forte, de psicofonia, de incorporação. Então, até ela conseguir se equilibrar na área mediúnica, ela se incorporava em casa. Eu ainda tinha meus 7 anos de idade e eu tenho uma grande afinidade, um grande carinho por ela e me lembro ainda de uma crise que ela teve. Eu observei a ela e pensei, eu quero poder de alguma maneira ajudá-la a superar essas crises. E pelo estudo da mediunidade à luz do Espiritismo, eu pude compartilhar esses momentos com ela, ajudá-la e me ajudar. Quando eu era mais adolescente,
né? Eu me lembro de passar muito mal por influências espirituais. O mentor espiritual dizia para ela, então, deixa ela sofrer um pouco as consequências da invigilância para que ela possa ser ajudada. Por volta de 12, 13 anos, eu tive um sonho com o mentor espiritual da nossa família e ele me recomendava: se a mesma dedicação que você demonstra nos estudos do mundo, você o fizer com a doutrina espírita, lendo as obras, e ele falou basicamente, lendo as obras, isso vai te ajudar muito no futuro. E de fato ajudou. As obras básicas, o que a gente chama das obras subsidiárias, as obras de André Luiz de Emmanuel, as de André Luiz, que descortina o mundo espiritual, os romances de Emmanuel, em especial da época do cristianismo, né? Paulo Estevão, no que se refere aos romances de Emmanuel, e Sexo e Destino mexeram muito com a nossa vida e nos ajudaram realmente, aquele espírito apaixonado da adolescência, a entender muitas coisas. Depois nós relemos essas obras que nos ajudaram a compreender certos momentos que nós vivenciávamos naquele instante. Recordo também que por volta dos meus 15 anos de idade, o mentor espiritual da instituição que a gente frequenta olhou como se estivesse vendo algo atrás de mim e me disse: você veio para falar em público, tem alguém atrás, um mentor, alguém com quem você se comprometeu no plano espiritual, e você tem que aprender a usar a palavra, né, para levar realmente, para pregar a doutrina espírita. E ajudou-me a estudar mais ainda, porque o que eu vou falar sem eu estudar? Então eu passei a estudar mais ainda. E ao estudar, quando eu vivia certas situações na minha vida, era uma maneira que eu via que os espíritos encontravam para falar: você não está fazendo isso, você lembra daquilo que você estudou? E eu era chamada a atenção. O conhecimento da doutrina espírita, nesses diferentes momentos da minha existência, descortinou, né, para mim o sentido da minha existência aqui na Terra, me ajudou a lembrar e a assumir os compromissos que eu havia assumido antes de encarnar, perceber o quanto isso é verdadeiro. Acho que o fato de conviver com a minha mãe, que é médium ostensiva, e ver os problemas mediúnicos que ocorreram com ela dentro de casa e com a gente, fez com que a gente percebesse que o que a gente lia nas obras espíritas era a vida real, não era obra de ficção, e dava luz, né, para que a gente conseguisse se equilibrar por intermédio da leitura no culto do Evangelho, leituras individuais, do estudo dentro da própria casa espírita. Isso nos estimulou a avançar, continuar lendo, continuar estudando, assumindo inclusive compromissos dentro do próprio movimento espírita, né? E hoje eu vou dizer para você que o o Espiritismo muda na minha vida. Essa mudança ela é proporcional o quanto eu permito-me viver aquilo que eu aprendo com a doutrina espírita como filosofia de vida. À medida que eu a vivo como filosofia de vida, eu percebo que a minha vida se torna melhor, ela se torna mais leve. Não que eu deixe de enfrentar problemas, mas eu passo a encará-los de uma forma diferente. E isso eu percebo que é graças realmente ao conhecimento e à crença nesse conhecimento espírita e à luta por viver esse conhecimento e aplicá-lo no meu cotidiano. Isso aí é realmente fundamental. A doutrina espírita ela é muito importante na minha vida, porque desde o momento em que eu a conheci, até pelos exemplos que meu pai me deu, isso me fez enxergar a vida de maneira diferente, a criação observando, crescendo, sendo educado com a visão do plano espiritual, da vida após a morte, da reencarnação. Isso dava para a gente, né, me deu durante do meu crescimento, a minha educação, me deu uma outra perspectiva de vida futura naquele momento do meu crescimento, da minha adolescência. Isso me ajudou a enfrentar outras dificuldades, isso me ajudou na minha vida matrimonial, na educação dos meus filhos, isso me ajudou na minha própria vida, na minha própria reeducação. Então,
Então foi muito importante para mim, é muito importante a doutrina espírita, porque traz esses princípios maravilhosos que nos fazem enxergar além da nossa vida atual, e que isso traz um consolo, isso traz uma satisfação, isso traz uma perspectiva de vida futura para você, para seus filhos, para aqueles que estão ao seu lado no dia a dia, seja no movimento espírita, seja no trabalho profissional, seja no meio da rua. Então você passa a enxergar a vida de maneira diferente e encontrar significado em tudo isso que a gente faz, que a gente vê, e com olhos diferentes de grande parte da humanidade, com certeza. Iniciou-se, né, passou a frequentar a instituição espírita. Na época eu era a segunda filha, aliás, eu era filha primogênita, tinha mais uma irmã, e minha mãe estava grávida do terceiro filho. Hoje nós somos 8. Então eu conheci a doutrina espírita nessa idade e na evangelização da instituição espírita que nós frequentávamos. Participei da evangelização da infância, da juventude, né? E eu considero que isso foi um privilégio, porque era um momento em que, inclusive, a campanha de evangelização da infância estava se intensificando. Então eu a conheci da forma mais extraordinária possível. Eu não posso dizer que conheci a doutrina espírita pela... Esse foi o meu primeiro contato, mas como toda criança, as primeiras lições do Espiritismo pareciam ainda noções vagas, que não faziam um sentido diferente de quaisquer outras lições que uma criança recebia. Entretanto, aos 11 anos de idade, fui surpreendido por uma série de reflexões no início da minha adolescência, em que me perguntava sobre as dificuldades do dia a dia do mundo, sobre as minhas problemáticas pessoais, os meus porquês em relação à existência, o motivo pelo qual as coisas eram como elas eram. O meu primeiro contato com o Espiritismo deu-se ainda na infância por intermédio de meus pais. À época, morávamos em Natal, no Rio Grande do Norte, e meu pai era frequentador da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Então, aos 4 anos de idade, eu fui conduzido à Escola de Evangelização Infanto-Juvenil Espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E de uma hora para outra, surpreendi-me voltando para dentro de mim mesmo, à busca das respostas e encontrando-as, uma por uma, nas lições que havia recebido dentro da casa espírita. Posso dizer que o primeiro contato com a doutrina espírita deu-se aos 4 anos de idade, mas a descoberta dela começou aos 11 anos de idade e tem se desenvolvido até os presentes dias. Na minha infância, aos 4 anos, quando a minha família, por uma série de problemas espirituais e materiais, minha família sim, mas eu não. Eu tive a oportunidade de conhecê-la por intermédio do estudo, da evangelização, né, desses trabalhos. Então, basicamente, foi dessa maneira que eu conheci o Espiritismo. Não conheci outras religiões, não tive interesse, porque eu senti que a cada momento, a cada situação que eu vivia, desde a minha infância, na minha vida, o Espiritismo conseguia me ajudar, me esclarecer. Eu conheci o Espiritismo por meio da evangelização, mas eu permaneci nele graças à dor. Mas assim, a dor consolada pelo Espiritismo e pela perseverança da minha mãe, levando